Graça e paz. Estamos de volta com a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, que o apóstolo Paulo começa orientando quanto ao exercício, ao livre exercício dos dons espirituais pela igreja. Segui o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais. O caminho do amor aqui é o caminho de Jesus Cristo, tá? É o caminho proposto por Cristo Jesus. Na vida cristã, na jornada cristã, os dons espirituais são uma ferramenta, são instrumentos. E o apóstolo Paulo ele não proíbe o exercício dos dons espirituais. Ele orienta, ele regulamenta, tá? Ele atribui prioridades e valores em relação a um propósito específico. Quando a igreja está reunida, o que é prioridade? O que é o que possui maior relevância? O que possui um maior alcance? O que pode ser exercitado, utilizado, feito com o objetivo de alcançar um número maior de pessoas. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. A reunião da igreja não deve ter finalidades egoísticas ou egocêntricas, e sim o alcance maior da igreja como um corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a metáfora, é a figura de linguagem, uma das mais belas figuras de linguagem elaboradas aqui pelo apóstolo Paulo para expressar o significado, o propósito da igreja cristã, da igreja de Cristo Jesus, é ser o corpo de Cristo na terra. Essa é a ideia. As reuniões cristãs nos tempos antigos eram muito simples, tá? O culto, o ensino, o louvor, a adoração, as reuniões eram simples, é, invariavelmente eram acompanhadas por um momento de partir o pão, de uma refeição mínima comum, e logo em seguida, os recursos que haviam sido levados para a doação eram imediatamente distribuídos para os necessitados. É assim que a igreja vivia. A igreja vivia hoje para a glória de Deus. A igreja vivia hoje para louvor da glória de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o apóstolo Paulo, quando orienta quanto ao exercício dos dons espirituais, ele tem esse objetivo, a edificação do corpo de Cristo. E ele fala dos zelos, né? Exercei com zelo os dons espirituais. Ou seja, dedicação, empenho, trabalho, tá bom? Se alguém acredita que dom espiritual é sinônimo de acomodação ou de facilitação, essa pessoa tá interpretando a palavra de Deus de modo equivocado, de modo totalmente. Tudo que é concedido, ou tudo que é despertado, tudo que é manifesto, tem um propósito, tem um objetivo, a edificação pessoal e a edificação da igreja como um todo. E quando toda a igreja está reunida, o apóstolo Paulo aqui passa a falar que a profecia que ele coloca ao lado de outras manifestações, outros dons, que aqui, pelo menos nessa carta, ele coloca só esses aqui, ó. E não vos falar por intermédio de revelação, conhecimento, profecia ou ensino. Então, revelação, conhecimento, profecia ou ensino. Outras Bíblias no ensino coloca doutrina. Mas todos esses dons aqui não pode ser confundidos como improviso, tá bom? Tudo aqui envolve dedicação. Até a revelação aqui que ele fala não é fruto do acaso. A revelação aqui que o apóstolo Paulo está citando como uma manifestação do Espírito, como um dom que tem o objetivo de edificar a igreja como um todo, é fruto desse compromisso com Deus e desse compromisso com o todo, o viver para a glória de Deus em Cristo Jesus. A palavra revelada, a palavra transmitida pelo Espírito Santo tem um propósito específico de trazer vida cristã, vida renovada, tá? Vida transformada, vida edificada. Então essa é a ideia. Comparado com as línguas
a profecia, o ensino, a palavra de conhecimento, a palavra de revelação e também todas as outras, ela fica em segundo plano, tá bom? Ela fica em segundo plano. Com vistas à edificação do corpo de Cristo, ela só tem algum significado quando acompanhada da interpretação. Não só a interpretação é possível com as línguas, né? Há também o discernimento, essa habilidade para discernir espíritos, mas tem a ver com a índole, com o propósito e também a origem da manifestação. Ela pode ser usada junto com o dom de línguas. Na verdade, a variedade de línguas não é um dom isolado, tá? Ela pode acompanhar a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, ela pode acompanhar uma série de manifestações espirituais. Contudo, isolada, ela não tem um alcance maior a não ser um testemunho da sua própria existência ou manifestação. Ou seja, fica limitado, não há o edificar da igreja como um todo. E o apóstolo Paulo vai seguindo nessa linha de pensamento. Ele não gosta da ideia que alguns estavam colocando em prática naqueles dias de proibir as pessoas falarem em línguas estranhas. Ah, não edifica, então não fala. Não é essa a ideia. Talvez, como há em alguns pensamentos, principalmente os mais jovens, né, quando estudam os dons espirituais, as manifestações na igreja e também nos tempos das profecias em Israel, o Espírito de Deus movendo homens e mulheres a se apresentarem, a tomarem a frente. Isso não significa que tudo ocorria na base do improviso, sem uma preparação, sem uma capacitação. Tá bom? Muito embora, em diversas ocasiões, isso até acontecia, mas não significa que aquela vida, que aquela mente era algo descomprometido com o próprio Deus. Em alguns casos, sim, mas não era algo totalmente descomprometido com o próprio Deus. Muito pelo contrário, eram pessoas totalmente comprometidas com a sua identidade social, com a sua identidade familiar, com o plano de Deus e com o propósito de Deus. Ou seja, envolve trabalho, envolve dedicação, envolve empenho. O apóstolo Paulo fala que gostaria que todos falassem em línguas. Ele não tinha nenhum problema com isso. Então, ele fala que se dependesse de mim, todos falariam. Mas muito mais importante é que todos estejam dispostos a proclamar a Cristo Jesus, proclamar o Evangelho. Falaremos oportunamente, mais detalhadamente, sobre os dons espirituais na semana em que abordarmos aí as questões de teologia sistemática e entramos também nessa questão aí do Espírito Santo, da doutrina do Espírito Santo, da pneumatologia que as pessoas falam, e também dos dons espirituais. Mas, por ora, o apóstolo Paulo está buscando orientar a igreja que estava passando por algumas dificuldades. O que ele quer para a igreja é clareza, objetividade. A dificuldade de alguns que nós estávamos falando, de quererem que a reunião tenha tudo numa única reunião, que tenha línguas, que tenha interpretação, que tenha profecia, que tenha revelação, que tenha doutrina, que tenha palavra de conhecimento, que tenha... Olha, isso é mais fruto da juventude e da pouca maturidade. É muito fácil para o jovem que está aprendendo, a alma jovem, o espírito jovem, que está aprendendo as verdades espirituais, querer viver, querer experimentar tudo, tá? Mas a prática, a sabedoria mostra que a igreja, ela não só pode, como deve se reunir com todos os propósitos e não tentar realizar tudo num único evento. A igreja pode ter vários eventos, várias reuniões. O apóstolo Paulo iniciou o seu ministério através da igreja de Antioquia. Depois, seu ministério apostólico como apóstolo de Cristo Jesus, enviado pela igreja de Antioquia, sustentado, tá bom? Com o apoio
logístico, pelo menos por algum tempo, pela igreja de Antioquia, após uma reunião que a Bíblia deixa claro que na igreja de Antioquia havia profetas e cita alguns dessas pessoas. E entre esses profetas estavam o apóstolo Paulo. E esses homens estavam reunidos em oração e durante essa reunião o Espírito Santo ordenou que separassem Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Paulo, para que fosse iniciada a viagem missionária com a confirmação do Espírito Santo e da igreja, ou seja, uma reunião de oração especificamente na qual encontravam-se esses homens que profetizavam, tá bom? Então, a igreja se reunia mais de uma vez e com vários propósitos. Não era um culto, se bem que toda reunião ela celebra, ela cultua, é adoração a Deus, mas era uma reunião com um objetivo específico. Eu não vejo uma reunião isolada aqui. Eu vejo as pessoas se reunindo para esse propósito específico, tá bom? Para profetizarem. Não significa que só estes que profetizavam estavam nessa reunião. Eu tenho, por exemplo, eu tenho que seguir minhas convicções. Eu me coloco em umas situações difíceis. Por quê? Eu tenho que seguir aquilo que eu acredito. Não adianta eu tentar dizer que acredito e ficar na base do, mas talvez sim, talvez não. Eu tenho minhas reservas quanto a reuniões secretas. Reuniões que só meia dúzia podem participar. Eu tenho minhas reservas em relação a isso. Eu tenho muita reserva. Porque dá-se a impressão que está tentando esconder alguma coisa, tá? Que tem alguma coisa errada. E, invariavelmente, tem. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não querem que escape. As pessoas têm um medo. E se o Espírito Santo revelar? Meu irmão, Deus não é fofoqueiro. Deus não é moleque. O Espírito Santo não é um cafajeste. O Espírito de Deus não atua para destruir a quem quer que seja. A atuação do Espírito Santo tem o objetivo de edificar, de corrigir, de orientar, de estimular, de fortalecer, de preparar. Se você está em pecado, se você vive em pecado, você precisa saber que os dons espirituais e os exercícios dos dons espirituais não são uma compensação para o pecado. Não são. Então não adianta reunião escondida. Não adianta reunião secreta. O escravo do pecado é escravo do pecado. Como é que você se livra disso? Confessando seus pecados e abandonando ele. E seguindo em frente, seguindo o caminho do amor aqui, seguindo o caminho de Cristo. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Deus não é isso. O Espírito de Deus não atua nessas patifagens aí que você vê aqui e acolá. Essas baixarias. Só piora. O que está ruim só piora. Não é esse o caminho. Eu tenho minhas reservas com relação a isso, a reuniões secretas. O cristianismo não é uma religião de segredo, não é uma religião de mistério. Não é daqueles cultos de mistério que somente os iniciados podem participar. O cristianismo é uma manifestação religiosa de portas abertas, tá? Porque o objetivo é proclamar para o mundo, para todos, a verdade de Cristo Jesus como o único mediador e salvador da humanidade, tá? Então, algumas coisas eu discordo completamente, mas aí é responsabilidade não minha, é de quem o faz. É de quem o faz. Por outro lado, o exibicionismo também não é correto, não é adequado. Igreja não é lugar de filmagem. Reunião de oração não é para ficar gravando com celular, com mídia, para internet, para nada disso. Não é. Cada coisa tem o seu espaço, tem o seu valor, tem o seu sentido, tem o significado.
graças à falta de cuidado com as questões espirituais, que caiu-se nesse vazio, nessa coisa ridícula que se vive hoje, né, graças à propagação da mídia. Me parece mais uma questão de desespero ou de entretenimento. Ou querem muito que algo seja verdadeiro, ou apenas querem se divertir é, com, com, aí, com imitações, por assim dizer, de manifestações ou coisas do gênero. Mas se você busca a verdade será alcançada. É o que Jesus ensina. Se você quer viver nesse mundo, nesse ambiente, se você pretende ter esse discernimento, esse entendimento, ou participar, ou envolver-se nessas questões dos dons espirituais, as portas estão abertas. O Espírito Santo está sempre presente para confirmar que a palavra de Deus é verdadeira. Alguns resistem muito, resistem por questões doutrinárias, porque alguém falou que não tem, é mentira, o outro falou que é tudo diabólico, o outro apresenta os seus motivos, as suas desculpas. Tudo bem, ninguém é obrigado, ninguém pode ser obrigado a buscar ou a desenvolver dons espirituais. Não existe essa obrigação. O que a palavra de Deus declara é que o Espírito Santo capacita todos aqueles que estão comprometidos com a Igreja de Cristo Jesus. E essa capacitação vem pela manifestação de dons espirituais, que nós sempre insistimos em falar. Não se iluda. Dons espirituais não estão necessariamente confinados à igreja e ao corpo de Cristo. Não se iluda, porque o ser humano é um ente espiritual. Eu já identifiquei, nessa questão de falar em línguas, uma, uma variedade de línguas estranhas que não tenho nenhuma dúvida, não tenho nenhuma dúvida, foram despertadas na vida do indivíduo num ambiente fora da igreja, na prática de determinados cultos. São uma língua comum. Invariavelmente, essas pessoas manifestam essa língua. Nem sempre buscam um desenvolvimento dessa língua. Algumas pessoas eu conheço, e com o passar do tempo, você não vê um aprimoramento ou um desenvolvimento daquela linguagem, mas elas têm uma característica comum de pessoas que estiveram espiritualmente ligadas a determinadas práticas, determinada religião aqui no Brasil, aqui do Brasil. E até fora também, já ouvi, aí você procura, pesquisa, e você percebe que tem uma questão de familiaridade ou de parentesco. O que isso é dizer? Não é uma língua espiritual? É uma língua espiritual. Mas o que precisa ser moldado é a consciência do indivíduo. É o conhecimento, como diz o apóstolo Paulo aqui, da profecia, da doutrina. O conhecimento da revelação de Deus em Cristo Jesus. Depender do dom espiritual, depender de dons espirituais, é algo que acaba se tornando eventualmente um embaraço, um tropeço para o indivíduo, tá bom? Porque os dons não pretendem ser infalíveis e os dons não são sinônimos da graça salvadora. Por isso a prioridade do apóstolo Paulo é seguir o caminho do amor, ou seja, sigam o caminho de Cristo Jesus, sigam a vida pela fé em Cristo Jesus. E em havendo dons, porque sempre há, que eles sejam exercitados com zelo, com cuidado, para a glória de Deus e não para a glória do dom, tá bom? Porque os dons são temporais. O dom não te leva a lugar nenhum, tá bom? Não te leva, você não sai da terra, você não sai da sua realidade. Dom nenhum transportará você para o reino de Deus. O único esses dons como manifestações, profecia, revelação, palavra de conhecimento, sabedoria, línguas, interpretações, expulsar demônios, nada disso te transporta para o reino de Deus. O que te transporta para o reino de Deus é Jesus Cristo, o dom supremo, o dom sublime, o caminho sobremodo excelente, o caminho da salvação.
pela fé em Cristo Jesus. É isso que é fundamental no ensino do apóstolo Paulo. É Jesus Cristo, não é dom espiritual. Não são as manifestações espirituais. Não é a cura, não é a operação de milagres, não é expulsar demônios. Não há uma preocupação dos apóstolos com isso. Você pode ver nas cartas, nos ensinos, não há uma preocupação dos apóstolos, porque o importante, o fundamental na vida cristã é estar aos pés de Cristo reunidos com todos os santos, com todos aqueles que creem. E sabendo que Deus providencia para o seu corpo as ferramentas, os instrumentos ou as vestimentas necessárias e suficientes para a proteção, para o fortalecimento e para a edificação, tá? Então, alguém pode falar embate, quem profetiza é superior ao que fala em línguas. A questão não é uma superior, não é uma escala de valores, a questão é a abrangência da manifestação espiritual. Quanto mais abrangente, mais útil será para a edificação do corpo de Cristo. Para a edificação do indivíduo, todos têm lá a sua utilidade, todos têm lá o seu valor, que fica no mesmo patamar, tá bom? Não tenha ilusão. Tá? Nenhum dom te aproxima mais de Deus. Nenhum dom aproxima mais dos céus. Não é isso. Não é esse o propósito dos dons espirituais. Não estou lutando contra dons espirituais, não estou pecando contra absolutamente ninguém. Uma outra coisa também que é importante e as pessoas devem tomar cuidado, o apóstolo Paulo não está preocupado com isso aqui, mas quando se fala de dons espirituais, você deve tomar cuidado com os parasitas. Tá? Com os aproveitadores, com os oportunistas, com aquelas pessoas que querem manipular o dom dos outros, que querem se aproveitar, tá sempre se valendo dos outros, mas com objetivo egoísta, com objetivo de benefício próprio. Aquele que se teve dom só é algo entre ele e Deus, e que se tem algum, ficou entre ele e Deus, mas se infiltra nos meios, nos ambientes, e isso e aquilo, o irmão, a irmã, mas é só um parasita espiritual. Deve-se tomar cuidado também com isso, tá bom? O dom tem o objetivo de edificar e não levar a pessoa ao esgotamento físico, mental ou espiritual. No verso 12, ele diz o seguinte: assim, igualmente vós, vistos que estáis desejosos por exercer os dons espirituais, procurai amadurecer naqueles que produzem edificação para todo o corpo de Cristo. É o que diz aqui o apóstolo Paulo. Se você nunca orou em línguas, gostaria de orar, é só pedir a Deus e confiar. Normalmente a oração padrão daqueles que buscam isso e acaba proporcionando resultados é: Senhor, como oravam os irmãos Wesley, né? Eles se reuniam bem cedinho na universidade lá, estudavam um texto da palavra de Deus e se propunham a colocar aquela verdade em prática naquele dia ou num determinado período. Senhor, se isso é verdade, eu quero experimentar, eu quero viver. Se é uma ferramenta útil, eu preciso. Não vejo por que não será concedido à pessoa. Assim como os dons espirituais. Se bem que, em último caso, a distribuição é realizada pelo Espírito Santo. A distribuição no sentido de despertar, de manifestar, de revelar, de trazer à tona determinado dom é competência última do Espírito Santo. Nunca vi algo que contraria a natureza da própria pessoa, tá bom? Está sempre relacionado à natureza do indivíduo, à sua formação, sua formação psicológica, a sua capacidade de discernimento, domínio emocional, espiritual. Os dons espirituais caminham nessa área, em harmonia, sempre acrescentando algo. E ele fala aqui: sendo assim, aquele que fala em língua, ore para que possa interpretá-la corretamente.
A interpretação não é necessariamente uma tradução. Pela experiência, às vezes, nós conseguimos entender o que a pessoa está falando. Falando, mas é isso. Mas uma tradução, se bem que uma tradução é uma interpretação, mas a interpretação, ela é algo abrangente. Aqui, nas questões espirituais, é isso. É algo que transcende a capacidade de traduzir, interpretar o propósito, o objetivo ou o alcance daquelas palavras. Porque, muito embora sejam algumas poucas palavras, ditas da maneira correta, devidamente compreendidas, ela tem o seu significado e o seu alcance. Não existem palavras vazias. Às vezes, o dom espiritual, às vezes a língua que alguém está falando, não cabe uma interpretação. Não é sempre que cabe uma interpretação. Por quê? Não sei. Mas não é sempre que cabe uma interpretação, tá? Porque eu entendo que o objetivo é isso, é a edificação da igreja. Agora, se é uma reunião com o menor número de pessoas, com um objetivo específico de oração, de busca, de aceitação dessa soberania de Deus, da comunhão com o Espírito Santo, invariavelmente, em algum momento, essas palavras ganharão a, a interpretação. A pessoa que ora deve orar também para que interprete, muito embora algumas pessoas possam interpretar sem orar em línguas, tá bom? E como eu já falei, a língua, o dom de línguas, a variedade de línguas, ela não é isolada, ela não está fora do alcance da palavra de sabedoria, da palavra do conhecimento ou do discernimento. É possível discernir o propósito, mas o dom que está ali, que caminha junto, é a interpretação, tá bom? O orar em línguas e o interpretar. E o apóstolo segue aqui, ó. Pois se eu oro em uma língua, meu espírito também ora, mas o meu intelecto fica improdutivo. Isso nós já falamos várias vezes. Isso toda pessoa que conhece o dom espiritual ou os dons espirituais ou as variedades de línguas sabe que a beleza desse dom é que ele não gera uma sobrecarga na consciência da pessoa. Eu estou aqui falando e buscando na memória para trazer aqui as palavras, o conhecimento, dar significado e trazer para a atualidade os ensinamentos do apóstolo. O dom de línguas não é assim. Você está falando e a sua consciência fica livre. É possível perfeitamente falar e livremente usar a sua consciência, por exemplo, para leitura e coisas do gênero. Algumas pessoas conseguem, pela prática, né? Tá falando aqui, bate o olho, lembra, vê um texto, lembra, puxa na memória. O dom de línguas, não, ele deixa a sua consciência totalmente livre. Ou seja, ele não sobrecarrega. Ele não é uma sobrecarga. Então, a pessoa, para que não fique improdutiva, orando em línguas e pensando coisas impróprias, a pessoa deve aprender não só a orar em línguas, mas também manter a sua mente consciente em oração, em perfeita vigilância, tá? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O espírito edifica, mas o intelecto fica improdutivo. Então, não está dispensado de pensar, de controlar os pensamentos, tá bom? O dom, ele traz esse alívio, mas a sabedoria requer que você mantenha a sua mente produtiva enquanto você está orando, tá? Diante disso, o que fazer então? Orarei com o espírito, mas ao mesmo tempo com a mente. Cantarei com o espírito, mas igualmente com a razão. Eu bato nessa tecla. Espiritualidade na Bíblia é sinônimo de racionalidade. Se a coisa ficou confusa, meu irmão, vaza, tá? Deus não é Deus de confusão. Espiritualidade acompanha a racionalidade. Tudo tem um propósito, tem um porquê, tem um objetivo. Se a coisa foge
ao propósito e ao objetivo, é porque alguém não está sabendo se comportar da maneira adequada, da maneira correta, conforme foi proposto pela Bíblia, pela palavra de Deus. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja, te conceda paz, muita paz.